Mollem. Como já referimos anteriormente, não pus aqui o ponto 1 que se referia à primeira designação atribuída por Fernando Pessoa, que seria Portugal, mas que depois passou o outro título, que ficou o definitivo Mensagem. Mens agitat Mollem é uma citação tirada de Virgílio na Eneida. Como vocês sabem, Virgílio é um dos autores clássicos, portanto relacionado romano, latino, que escreveu a Eneida, uma epopeia, e que faz a glorificação de um herói que é Enéas, o herói da guerra, o herói, o troiano, que vai depois fundar a civilização romana. E o que é que isto significa? Significa que há aqui uma referência à antiguidade clássica. Portanto, há aqui um beber numa matriz clássica que faz parte da nossa civilização ocidental. Que significa que a mente move a matéria. O objetivo da mensagem seria mover as moles, ou seja, a matéria humana, através da poesia. E que matéria é essa? A mentalidade, a maneira de pensar, a maneira de agir. Então chamo a vossa atenção ali para o modo como se construiu a palavra mensagem. É uma possibilidade, há autores que talvez não concordem em absoluto com esta possibilidade, mas no entanto temos aqui uma reflexão que inclusivamente foi feita a partir de um manuscrito de Fernando Pessoa. Então, mens, vocês veem ali o modo como a palavra está decomposta, a palavra foi decomposta em 3 elementos, mens significa mente, vem precisamente da citação de Virgílio, mente agitat significa move, nós temos a palavra agitar, que significa, que provém deste étimo, significa mover, movimentar. Mollem significa as coisas, a matéria. E esta matéria aqui não é matéria física, é a matéria espiritual, que está relacionada também com a interioridade do indivíduo. Por isso é que a poesia pode intervir nessa transformação do indivíduo. Portanto, o objetivo de mensagem seria, o objetivo desta obra seria então levar a uma transformação. Outra possibilidade para a palavra mensagem, a Pessoa tira ainda outro significado, sublinhando ens e gema. Reparem ali na transformação da palavra, de forma a formar a expressão ens gema, ou seja, ente em gema, ou seja, um ovo. O ovo é de onde provém a vida. Portanto, aqui também a ideia de que Portugal, na sua essência, pode reinventar-se, recriar-se e criar uma nova vida. E já vamos ver porquê. Isso está ligado com o tal aspecto messiânico. É Portugal em essência, em gema, significado também potencialmente mágico, encantatório, ligado à parte da alquimia e também de um esoterismo. E temos aqui então, do ovo, no ovo concentram-se todas as possibilidades de criar, recriar, renovar e ressurgir. E cá temos então o ovo, que simbolicamente seria Portugal em essência, no seu potencial, que tem a possibilidade de criar, recriar, renovar e ressurgir-se. Porquê? Ou como? Fazendo apelo à sua energia, à sua vitalidade, à sua essência vital que tanto o caracteriza e que Fernando Pessoa vai pôr em evidência através dos heróis lendários, figuras históricas que se vão transformar em símbolos. Então temos a estrutura de mensagem. É um poema longo, dividido em 3 partes. Isto é dividido em 3 partes e não é por acaso. Dividido em 3 partes, constituído por 44 poemas de curta extensão, também com estrofes diferentes. Vejam ali, por exemplo, temos um exemplo, o das quinas, que tem um valor altamente simbólico, porque estas quinas remetem para o brasão e para a bandeira nacional, logo remete para a identidade de Portugal, e as quinas estão ligadas às 5 chagas de Cristo que estão também no nosso brasão, no escudo que aparece na bandeira nacional. Portanto, todo o texto tem um caráter simbólico muito forte e não pode ser lido de uma maneira muito desprovida de toda a extensão de sentido que o poema nos traz. Então, dividido em 3 partes, porquê? Já sabemos que o 3 é um número simbólico e que o 3 representa a perfeição e a totalidade.
Então, Fernando Pessoa vai construir a mensagem, toda ela está construída com base em números simbólicos, toda ela está imbuída desse esoterismo que só um iniciado conseguirá desvendar em absoluto e na sua plenitude. E sabendo que o número 3 é o número da perfeição, corresponde também a um ciclo de vida que vai sistematicamente renovando-se. E na primeira parte, o que é que nós encontramos? Reparem, na primeira parte encontramos o brasão, que é precisamente a identidade de Portugal, a sua fundação, a heráldica, que está relacionada precisamente com os brasões que identificam as famílias, neste caso o brasão da nossa bandeira, e esta primeira parte remete para o passado, refere-se a figuras históricas ou lendárias, mas que pela seleção que o poeta vai fazer se tornam símbolos, porque eles aparecem não pelo seu conteúdo histórico em particular, mas sim pelo valor que representam. Elas objetivam-se nessa simbologia que representam. Portanto, são também, de alguma maneira, têm um caráter relacionado com o sonho e com o potencial da recriação da nação. Isto na primeira parte, o passado relacionado com a identidade da nação, com o nascimento da nação. Estas três partes é como se correspondessem a um ciclo. A segunda parte é constituída, a primeira por 19 poemas, a segunda parte por 12 poemas. E nesta segunda parte nós vamos ter o apogeu da nação. O apogeu da nação portuguesa constituiu-se foi atingido no momento dos descobrimentos portugueses, em que Portugal deu novos mundos ao mundo. Reparem, a nossa nação, através da descoberta do caminho marítimo para a Índia, teve um feito com um impacto global extraordinário e esse foi o momento do auge da nação. Este auge, se for num ciclo de vida, corresponde à sua maturidade e é precisamente o que representa esta segunda parte, a maturidade da nação. A maturidade da nação, mas também a ânsia do desconhecido, o desejo de desvendar o desconhecido, é a relação que estabelece com as descobertas também no passado. Mas todo este passado se presentifica, ou seja, todo este passado é trazido para o presente com um potencial para o futuro. E temos a terceira parte, que corresponde, apresentada em 13 poemas, e nesta terceira parte, designada o encoberto, nós temos o Portugal que morre, Portugal num momento de decadência, mas como todo o ciclo de vida, depois do nascimento atinge-se a maturidade e depois da maturidade entramos no declínio, na decadência, mas a seguir ao inverno vem a primavera. Portanto, isto é um ciclo de vida em constante mutação e transformação. Portanto, a nação é um ente vivo com essa capacidade de se recriar, fazendo apelo a quê? A esses grandes símbolos, a essas figuras marcantes que representam a coragem, que representam a bravura, que representam a audácia e que representam a essência do espírito, da alma portuguesa, que essa sim prevalece além do tempo. Portanto, o encoberto é só uma fase. O encoberto vai ter incluído na terceira parte designada o encoberto, as profecias e o futuro, já a potencialidade do futuro. Tudo isto corresponde a um ciclo que se renova em si mesmo, uma vez que temos o nascimento da nação, a fundação da nação, temos a maturidade da nação, no momento das descobertas em que há a tal ânsia do desconhecido, e temos na terceira parte a morte, que vai dar início ao sebastianismo, ao mito transformador e ao desejo, à busca pelo sonho, portanto o apelo ao sonho, mas isto num ciclo de contínua transformação e de contínua mudança e possibilidade de concretização. Mais uma vez, temos aqui a confirmação de que realmente esta divisão em três partes não é inocente. O número 3 representa o potencial de transformação e unificação de duas polaridades opostas, onde o espiritual governa o físico e a mente governa a matéria. A mente governa a matéria.
Portanto, a capacidade intelectual, a capacidade espiritual, a interioridade do indivíduo, essa essência é o grande motor de transformação da matéria exterior. A primeira